e neste vídeo eu vou repercutir as principais notícias do dia que chamaram a minha atenção. Lembrando que aqui eu não estou descrevendo um fato e nem estou divulgando uma notícia. Eu estou me utilizando da imprensa brasileira para repercutir uma dada matéria colocando o meu ponto de vista. Hora ou outra eu pego algum argumento, alguma publicação de uma outra pessoa para corroborar o que eu acredito. Mas aqui basicamente são pontos de vista que eu coloco neste vídeo. Começando por essa reportagem do Metrópolis que fala o seguinte: relator propõe taxar streamings e YouTube e isentar Globoplay. E o Nicolas Ferreira já chamou isso aí de PL da Globo. E aqui eu quero ler a sequência de tweets que ele fez, elencando motivos para ser contra este PL que ele falou que é da Globo. Ele taxa os streamings, e aí ele cita quais streamings serão taxados: Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, HBO e todos os outros, menos quem, adivinha? A Globoplay. Ou seja, aumento da sua mensalidade nos streamings, troca da Globo não pagar nenhum imposto. Então, essa foi a primeira publicação. Outro motivo, de acordo com o Nicolas, para ser contra o PL da Globo: prejuízo para os empreendedores. Quem paga o imposto do anúncio não tem retorno. O empreendedor, que vai ter o anúncio encarecido nas redes sociais, não pode captar o dinheiro pago, diferentemente dos produtores independentes, que captarão o dinheiro do imposto pago pelos micro e pequenos empreendedores, para produzir conteúdo identitário e de minorias. Aos influenciadores, produtores de conteúdo, youtubers e qualquer um que ganha dinheiro com a internet. Se for aprovado o PL 889/17, que é o que ele está chamando de PL da Globo, a Ancine irá regular os conteúdos entre o criador de conteúdo e a plataforma. Não é uma pauta ideológica, é a tua liberdade e tua grana em jogo. Como a Globo se beneficia com o PL 889/17? Artigo 2. Exclui radiodifusão do conceito, por isso que a Globoplay está isenta. Artigo 7. Obriga as televisões a priorizar o canal da Globo. Artigo 8. Proíbe a televisão de sobrepor publicidade quando estiver passando canais de radiodifusão. Artigo 13. Do PL que altera o MP 2228. Cria o artigo 33B para criar imposto e permite que a Globo, única que cumpre os requisitos, não pague o imposto. Será que foi uma coincidência os requisitos casarem certinho com a Globo? Não sei, é uma pergunta que eu faço. Altera o artigo 47 do MP 228 e artigo 4º da Lei 11.437. Permite que a Globo pague dinheiro do fundo para desenvolver a tecnologia da televisão digital dela, TV 3.0. Depois que a Globo estiver com a TV 3.0, a lei livra a Globo de pagar imposto e obriga que os fabricantes de televisões coloquem a Globo na tela inicial, ou seja, quando ligar a televisão. Caramba, meu, como que pode? Como que pode? Percebam que não é à toa que o Nicolas chamou esse PL de PL da Globo. Parece que foi feito assim para ajudar a emissora, né? Assim, é muita coincidência, né? Então vamos ver o desenrolar dessa história toda. Indo aqui para um outro assunto, falando agora do Paulo Pimenta, ministro da SECOM do governo Lula. Aqui eu trouxe uma reportagem do Antagonista de janeiro de 2023, onde ele falou o seguinte em relação à facada do Bolsonaro. Aspas para ele: opinião pessoal diz Pimenta sobre a facada de Bolsonaro. E aqui na reportagem eu recortei aqui uma aspas também do Paulo Pimenta. Eu fui deputado e na disputa política muitas vezes fiz manifestações que estão nos anais da Câmara sobre a Lava Jato, sobre o Bolsonaro. Nenhuma delas, preste atenção, até grifei, nenhuma delas será caracterizada como fake news, mas sim uma opinião minha sobre o embate político que houve no país, pontuou o ministro. E aqui eu coloquei o seguinte comentário: então, opinião pessoal no embate político não pode ser considerada fake news, ministro Paulo Pimenta. Tá aí, concordo plenamente. Espero que este seu racional norteie as suas ações no governo. Obviamente aqui eu tô sendo irônico porque ele tá querendo... Me parece que quando uma notícia é ruim pro governo,
ele quer rotular de fake news. É o que está me parecendo. E aqui tem uma reportagem do Poder 360 que fala o seguinte: governo confunde opinião com fake news, dizem especialistas. E aqui está a foto do Paulo Pimenta, ministro da SECOM. Vou dar uma repercutida breve nessa matéria que vale a pena. Para especialistas consultados pelo Poder 360, o pedido do governo para que sejam apuradas narrativas desinformativas e criminosas sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e que para críticas ao executivo com disseminação de fake news. A solicitação para apurar eventuais crimes relacionados a notícias falsas foi feita pelo ministro-chefe da SECOM, o Paulo Pimenta. O ofício foi encaminhado ao Ministério da Justiça e lista uma série de publicações feitas nas redes sociais. E aqui eu quero pegar um trecho nessa reportagem do Marcília, do André Marcília, onde ele explica por que o governo está confundindo críticas com fake news. Ele fala o seguinte: os conteúdos citados pelo governo devem ser divididos em dois blocos. O primeiro, os opinativos, ou informativos com grau de imprecisão, que é o segundo. Parte das publicações não apresenta um suposto fato relacionado à tragédia no Rio Grande do Sul, mas uma opinião do autor sobre a atuação do governo na região. Um exemplo é o caso de uma cláusula de uma usuária do X que disse que a gestão petista só entregou dificuldade e ineficiência. Então aqui meramente uma opinião. Um outro caso, o veículo Jornal da Razão publicou um vídeo em que o prefeito do município gaúcho de Canoas dizia que 9 pacientes que estavam na UTI morreram por causa de uma suposta demora do exército. O vídeo era verdadeiro. Posteriormente, esse ponto é importante, galera. Posteriormente, o prefeito foi informado de que a informação não procedia e que, na realidade, 13 pessoas foram transportadas da UTI para outro lugar e dessas, 2 morreram. Aqui é uma observação que eu acho que acontece muito com pessoas que são derrubadas nas redes sociais. Para Marcília, não houve uma invenção da informação e, por esse motivo, o conteúdo não poderia ser configurado como fake news. Aspas aqui, e eu concordo. O que ocorreu é que havia uma informação a partir de uma fonte, que foi o político, e que depois essa fonte se confirmou equivocada. Então, os fatos, depois de atualizados, tornaram imprecisa a informação anterior. Então, o usuário foi lá e, baseado numa informação de momento, ele fez a sua opinião. Ele deu a sua opinião. Depois, mostrou-se que a informação era incorreta. Só que quando ele fez a publicação, não se sabia que a informação era correta. E o que a gente vê acontecer, que já aconteceu comigo também, de os checadores de fatos falarem lá, isso aqui é impreciso. Descobriu-se a posteriori que a informação era incorreta. Então não houve uma má-fé inicial. Quando a opinião foi dada, aquela informação era quente. Então isso também tem que ser levado em consideração antes de sair derrubando perfis, tirando alcance, rotulando como fake news, porque existe o contexto também. Naquele momento era verdade, até que novas informações surgiram e corrigiram a informação anterior. Então eu acho que isso aqui é super importante. Segundo ele, nenhum dos dois tipos de conteúdo, opinião e informação imprecisa, podem ser tratados pelo governo como desinformação, a ponto de se abrir um inquérito policial. É uma coisa bizarra, né? Falando de inquérito policial. De acordo com o criminalista, mestre em processo penal e especialista em crimes de imprensa e liberdade de expressão, André Fini, embora o jogo democrático permita responsabilizar judicialmente responsáveis por propagar fake news, o combate à desinformação não pode ser feito a qualquer custo. Para ele, a credibilidade das instituições, motivo citado por Pimenta para acionar o Ministério da Justiça, não é abalada com o exercício do direito de crítica decorrente da liberdade de expressão. Na avaliação de Fini, a maior parte das publicações enviadas ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, são mero juízo crítico da atuação do governo federal no Rio Grande do Sul, quando comparado com o auxílio da iniciativa privada e popular para ajudar as vítimas das chuvas. Aspas.
Em uma leitura sobre trechos destacados, apesar de ser possível cogitar algum certo exagero em certos casos, não ultrapassam o exercício da liberdade de expressão, através de crítica por meio de confrontação entre ações tomadas pela iniciativa privada e o governo federal e suas instituições. Então, cara, eu concordo com isso. Tá vendo aqui uma simples crítica. Criticou alguma coisa do governo, fake news. Dá a impressão que se não gosta da informação, né, se a opinião afronta o que eles acreditam, coloca o Estado para oprimir o cidadão. Mas, de acordo com esses dois especialistas, isso é questionável, né? E eu concordo com este ponto de vista. Seguindo aqui na minha timeline. Aqui tem uma matéria do UOL que fala o seguinte: fake news contaminam redes e 70% das menções ao exército são negativas. E aqui eu coloquei o seguinte comentário: a culpa é do povo pelas menções negativas ao exército? De acordo com a matéria, o diretor da Quest fala em ataques aparentemente orquestrados contra o exército nas redes sociais. Aí eu falo, né? Não me parecem ataques orquestrados. É que as críticas são realmente volumosas e me parecem ser orgânicas. E outra coisa, que aliás isso é importantíssimo, criticar é diferente de atacar. Essa é uma estratégia que a esquerda tem utilizado. Para justificar a opressão contra os cidadãos que criticam, eles transformaram a crítica em ataque. E aí quando se ataca uma instituição de Estado, pode-se tudo. Mas não são ataques, são críticas. São críticas. Ninguém está pedindo para acabar com o exército. Ninguém tá, não. Estamos criticando pontualmente. Então, crítica é completamente diferente de ataque. Mas, para mim, tem sido uma artimanha para rotular de extremistas quem está criticando pontualmente instituições do Estado brasileiro, no caso aqui da crise, da tragédia que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Para mim, isso aqui é uma pura estratégia. Outra reportagem que eu quero ir direto aqui no site da CNN para repercutir. Na minha opinião, o Barroso está se sentindo assim um gerente do Brasil. E ele não está entendendo até hoje, ou ele entende muito bem o papel do judiciário, mas está criando aí uma interpretação que não cabe. Não cabe ao Poder Judiciário. Manchete da CNN. Papel do Judiciário é zelar pelas próximas gerações, diz Barroso sobre mudanças climáticas. E aqui eu quero rebater algumas falas do ministro. Deixa eu dar aqui um zoom. A calamidade no Rio Grande do Sul é um exemplo das mudanças climáticas que devem estar no centro das discussões do país, disse o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Por esse motivo, segundo Barroso, o judiciário tem se disposto a intervir porque a mudança climática vai afetar as próximas gerações. Quantos votos cada ministro do Supremo teve, votos popular, para se achar no direito de intervir em questões de mudança climática? Esse é o papel do judiciário, até onde eu sei, de acordo com a Constituição, e em todas as democracias do planeta Terra, o judiciário tem que fazer valer as leis, tem que cumprir e fazer valer as leis que o legislativo cria. Este sim, legislativo, um poder eleito pelo povo, um poder que nos representa. Esse é o papel do judiciário, que não é pouca coisa, tá? É um papel nobre. É muita coisa isso aí. Mas não pode fugir dessa fronteira. Mas parece que está fugindo. Seguindo aqui nas aspas para o Barroso. E elas não estão representadas no parlamento, de modo que um dos papéis do judiciário hoje é zelar não apenas pelas crianças, mas também pelas próximas gerações. Cara, como assim? Como assim? Criar políticas públicas, criar leis, definir como o povo vai se comportar, vai ser regido pelas leis, é atribuição dos poderes eleitos pelo povo. O judiciário, de novo, cumpre o que o legislativo cria, as leis que ele cria, cumpre a Constituição. Isso aqui, para mim, é um discurso político. Essa fala é de um político, só que ele está no Poder Judiciário. Seguindo, o meio ambiente é uma questão de direito fundamental. Quem olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um dos principais direitos fundamentais, que é o direito à vida. As pessoas estão morrendo por conta das mudanças climáticas. Tá? E assim,
que tem a ver um magistrado estar falando isto? Primeiro que eu já acho incompreensível, de novo, a quantidade de entrevistas e eventos que os nossos magistrados participam. Se tivesse algum indicador global para comparar a quantidade de vezes que magistrados falam fora dos autos, dando entrevistas e participando em eventos, se existisse esse indicador mundial, eu tenho a impressão que o Brasil estaria liderando essa lista, nesse quesito de falar fora dos autos. E aqui tem uma outra frase que me chamou muito a atenção e que eu quero rebater. Do Barroso, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Barroso ressaltou que não cabe ao Poder Judiciário traçar as grandes políticas públicas de enfrentamento das mudanças climáticas. Ministro, na verdade, não é que não cabe ao Judiciário traçar as grandes políticas. Não cabe ao Judiciário traçar política alguma. O Judiciário não traça nenhuma, com letras garrafais, nenhuma política pública. Não é competência do Judiciário. Isso é competência do Legislativo e do Executivo. Obviamente, os poderes eleitos, representantes do povo. O Judiciário faz valer as leis e a Constituição que os representantes do povo criam. Ponto final. É isso. Então aqui só para, assim, me espanta muito esse tipo de declaração. E ele é presidente do STF. E com um discurso, na minha leitura, completamente político. Eu ficaria emocionado se eles estivessem discutindo Constituição, leis, melhorar a eficiência dos julgamentos, a velocidade, etc. Isso me emocionaria, partindo de um presidente de um STF. Agora, para mim é mais política do que jurídico isso aqui, infelizmente, tá? Então, queria colocar aqui o meu ponto de vista, sempre muito respeitoso, evidentemente. Outra, pesquisadora denuncia milícia digital criada por Janja. E Nicolas quer explicações. E aqui eu coloquei algumas cocitas. Será que existe um gabinete do ódio ou milícia digital do governo Lula? Se existir, será que tem dinheiro público envolvido, direta ou indiretamente? Será que eles pregam o amor, tolerância e a empatia? Será que eles produzem fake news? Excelente iniciativa do deputado Nicolas Ferreira. Então vamos ver no que vai dar isto aí. Será que então existe um gabinete do ódio, uma milícia digital do PT? Será? Eu tenho minha opinião, mas prefiro não dar. Vamos esperar um pouco os fatos surgirem naturalmente. Carmen Lúcia assume relatoria de inquérito sobre fake news nas enchentes do Rio Grande do Sul. E aqui eu fiz um comentário, galera. Não entendi nada. Fake news virou crime no Brasil? Quando? Veículos de comunicação e jornalistas também foram incluídos neste ou em qualquer outro inquérito que investigue fake news? Ou para eles, né, para os jornalistas, basta uma errata? Qual seria o equivalente de errata para os cidadãos comuns? Ser banido das redes sociais e ainda poder ser processado e condenado, né, complementando aí. E me preocupa porque, assim, antes certas coisas me causavam espécie, até por eu estar lendo especialistas no direito falando que é ilegal, é inconstitucional e tal, muitas dessas coisas estavam associadas ao morais, né? Quando digo associadas, esses especialistas falando, ó, isso aqui é inconstitucional, isso aqui é legal, esse inquérito aqui não pode ser aberto de ofício, assim, tudo estava debaixo do guarda-chuva do Moraes, né? Agora, entra a Carmen Lúcia também como sendo relatora desse inquérito, mas fake news nem sequer é crime, né? Eu espero que esse inquérito não se assemelhe a outros inquéritos no sentido onde as partes não têm acesso aos autos, tudo é dificultado, né? Espero que, pelo menos, seja menos problemático e que tenha menos críticas este inquérito por parte dos especialistas. Eu sempre falo que eu sou completamente leigo no direito, então as críticas que eu coloco aqui a coisas que vem acontecendo no STF é sempre respaldada por pessoas que têm um notório saber jurídico, advogados, juristas, etc. Né? Ao longo do tempo aí, o pessoal que me acompanha observa as pessoas que eu me embaso, né, para falar sobre essas coisas. Outro assunto. Reação à tragédia do Rio Grande do Sul vira problema no governo e Lula busca ato para contornar imagem. E eu coloquei o seguinte, me baseando nessa reportagem. Tem gente no governo federal achando que o erro está na comunicação. Será mesmo? Diz o trecho da matéria. Integrantes do governo admitem falhas no enfrentamento da crise, especialmente na comunicação. A principal queixa apontada por Lula
é que o executivo não consegue obter reconhecimento pelas ações adotadas. Será que tais ações são boas o suficiente para serem percebidas como adequadas pelo povo gaúcho? Então esse é o ponto. Não adianta o governo estar fazendo ações se, na opinião do povo que está sentindo na pele, está sofrendo na pele aquilo tudo, se para o povo aquilo parecer ser algo insuficiente, algo incompatível com o que o momento exige. Então, não tem comunicação que salve a reputação do governo. Principalmente por quem está sofrendo na pele, que está passando pela situação. Então, nem sempre a questão é só comunicação. Pode ser realmente efetividade das ações. E eu acho que o Lula, enquanto presidente, enquanto líder deste governo, tem que cobrar isso dos seus ministros. É comunicação, cadê a efetividade? O que vocês estão fazendo? Do que a gente já fez, o que está aliviando efetivamente o sofrimento dessa gente? Eu acho que são essas perguntas, né, que o Lula tem que fazer para o seu time de ministros, né, caso ele não tenha feito. Mas eu acho que isso é básico. Outra. Quest, sobre a pesquisa Quest, né? A Liane Cantanhede falou o seguinte: Quest é ruim para Lula e péssima para Bolsonaro. E o centro morreu? Bom, primeiro, a Quest está dando o Lula, se eu não me engano, com 46% e o Tarcísio, que seria o Bolsonaro, com 40%. Se vocês, assim, eu tô indo pela minha memória, posso estar equivocado, não vou falar que todos os casos foram assim. Mas, do que eu tenho de recordação de outras eleições, pesquisas com anos de antecedência sempre colocam, ou a maioria pelo menos, vamos colocar assim, colocam os candidatos da direita bem atrás dos da esquerda. E conforme vai se aproximando da eleição, que a realidade vai se impondo, vai corrigindo, até que começa a se aproximar da realidade. Essa é a impressão que eu tenho de várias pesquisas em várias eleições que eu tenho recordação. Essa pesquisa, com 2 anos de antecedência, porque já uma pesquisa já para a eleição presidencial de 2026, coloca o Lula e o Tarcísio com 6 pontos apenas. Se você pegar na margem de erro, tirando, se eu não me engano, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então eles estão numa diferença, no limite da margem de erro, de apenas 2 pontos percentuais, o Lula e o Tarcísio. Isso com 2 anos de antecedência. Então eu penso que se com 2 anos de antecedência, um veículo um instituto de pesquisa com viés esquerdista já dá os dois praticamente empatado tecnicamente, eu desconfio que hoje o Tarcísio já esteja na frente. Então, como ela fala que é péssima para o Bolsonaro, pelo contrário, geralmente as pesquisas que antecedem muito uma eleição trazem números horrorosos para a direita. Aqui não, praticamente está empatado o Lula com o Tarcísio. Então, para mim, foi uma pesquisa excepcional para a direita. E até fiz aqui um comentário provocativo. Claro que é só uma afirmação retórica. É mesmo, Helene Cantanhede? Então tirem a inelegibilidade de Bolsonaro e veremos quem vencerá as eleições de 2026. O Bolsonaro em qualquer lugar do Brasil é ovacionado. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, qualquer lugar ele é ovacionado. É só ver as redes sociais dele. Onde ele vai tem formigueiro humano. Ele filma tudo, publica lá. Tá para todo mundo ver. Tirem a inelegibilidade do Lula, do Bolsonaro. E acho que não é tão difícil de tirar. Afinal de contas, o Lula estava preso. Ele estava condenado em múltiplas instâncias, até ser anulado pelo STF porque descobriram que o juiz da causa não era o Moro, não era o juiz competente. Mas o cara estava preso e condenado em múltiplas instâncias e se tornou elegível o Lula. Então acho que não é nada muito difícil tornar o Bolsonaro elegível, só para a gente verificar se realmente essa pesquisa realmente é tão ruim assim para o Bolsonaro. A minha leitura é rigorosamente o contrário da dela. PEC do quinquênio. Magistrados ganham quase o dobro do salário de advogado com doutorado de estudo. Nota técnica produzida pelo Instituto Liberal aponta que procuradores recebem 3 vezes mais do que advogados com mestrado. Dados rebatem o argumento de parlamentares de que a PEC do quinquênio é necessária para evitar fugas de servidores para a iniciativa privada, em busca de salários maiores. Então, pelo visto, não é não. Eles ganham bem mais do que na iniciativa privada. E aqui eu até coloquei também algum comentário a mais baseado nessa reportagem. A matéria diz que a remuneração média dos procuradores é superior ao que recebe 99,5% dos profissionais do setor privado. E a dos magistrados federais está acima de 99,7%
dos profissionais da iniciativa privada. Então, acho que o risco é zero, né? De fuga de servidores públicos para a iniciativa privada, já que aqui eles ganham bem mais no setor público. O estudo conclui que não há evidências de que ocorra precarização ou sucateamento dessas carreiras, como alegam alguns defensores da PEC. Tá? Então, isso aqui também me chamou muita atenção. Acho que essa PEC, por esse estudo, pelo que esse estudo está trazendo, é completamente desnecessária e livraria um pouco o bolso, né, do contribuinte. Depois de críticas de Elon Musk a Lula e Moraes, governo manda Anatel investigar expansão da Starlink. Conselheiro da agência, Alexandre Freire, negou que as falas do empresário sejam a razão do processo. E se forem, é claro que ele também não vai admitir, né? Caso sejam. E aqui eu coloquei um seguinte comentário, né? Ironizando. Deve ser apenas coincidência, afinal, nossa democracia é pujante e aceita críticas e elogios com naturalidade. Ou não? Críticas acho que não, né? A nossa democracia é pujante até onde você concorda com ela. Se você começa a não concordar e criticar, não atacar, criticar alguma instituição ou alguns integrantes de instituição, você já virou um monstro, antidemocrático, o Estado vai para cima de você. Parece que com Elon Musk é a mesma coisa, mas não sei. Pode ser que não. Pode ser apenas uma coincidência, mas também isso a gente não tem como saber, pelo menos agora. Aqui eu publiquei uma coisa que me chama muita atenção, né? O Paulo Matias, com o William Bonner, aí falando o seguinte: tudo junto e misturado. Tá bom, né? Então, beleza. Já comentei isso aqui. FMI diz que a Argentina superou metas e aprova revisão de empréstimo. Com essa validação, o governo Milei aguarda um próximo desembolso de aproximadamente 800 milhões de dólares, aproximadamente 4,1 bilhões de reais. E aqui eu coloquei o seguinte comentário, um tanto quanto óbvio. Enquanto a esquerda destruiu caprichosamente a Argentina ao longo de vários anos, Milei está fazendo milagres num espaço de tempo muito curto. A Argentina, enfim, está saindo do buraco que a esquerda cavou. E é realmente isso. Vocês, para destruir, a coisa é rápida, né? O Paulo Guedes mesmo falava que eu achava que era exagero dele, que em seis meses, um ano, o Brasil pode virar uma Venezuela, uma Cuba em termos econômicos. Ele estava certo. O Brasil não para de piorar, a coisa está degringolando. Então aqui o Milei está fazendo um trabalho árduo. Os argentinos parecem que são com a maturidade para entender de que a coisa vai doer ainda. Eles vão ter que pagar um preço alto para sair do buraco que a esquerda colocou. Mas se o argentino tiver essa compreensão e esse entendimento, e entenderem que vai ser duro, que eles vão sofrer no curto prazo, eles tendo essa mentalidade, eles vão reeleger o Milei, e se eles colocarem na sequência do Milei um outro governo de direita, aí a Argentina começa de fato a se estabilizar numa plataforma inteligente, economicamente falando, eficiente. Então espero que os nossos irmãos tenham essa paciência. Por enquanto, eles estão aqui no caminho certo. Blog do Noblar. Lula tenta unir o país enquanto os perversos sabotam seus esforços. Onde o Lula está querendo unir o país, o governo dele está pondo a justiça, colocando o Estado em cima de quem critica. Como assim? Pô, criticou o governo, pode ser processado por fake news, e fake news também nem tá tipificado. Como assim o governo tá querendo unir, pacificar o país? Até agora eu não vi uma fala do Lula para pacificar. Ele continua radicalizando. Continua. Aquela estratégia de dividir para conquistar, uma estratégia antiga da esquerda. Aí até coloquei, né? Pô, isso aqui é piada do século. Pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento. Outra. Família de brasileiro sequestrado pelo Hamas diz que Lula prometeu, mas não ajudou na libertação de reféns. Essa matéria é de hoje, na verdade é de ontem, 13 de maio. E hoje, na mesma Oeste, tem essa outra aqui, ó. Deputado do PT participa de evento com líder do Hamas. Representante do movimento, começa com T, já gravou o vídeo com agradecimentos a Lula pelo apoio à causa dos palestinos. Então é triste, né? Com um dia de diferença, tem essa matéria aqui e essa outra aqui do PT junto com o cara do Hamas. Bom, lamentável, né, galera? Como fica a família desse brasileiro aí? Espero que o governo Lula dê apoio necessário, né? É o mínimo que se espera. De acordo com a matéria, o Lula ficou só na promessa, mas não está ajudando efetivamente. É o que está dizendo a reportagem. Bom,
Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje que me chamaram a atenção. Novamente reforço, este vídeo é opinativo. Não estou descrevendo um fato, não estou dando uma notícia. Baseado nas notícias reportadas pela imprensa e em publicações de opiniões de terceiros, eu vou montando a minha compreensão de mundo e o meu ponto de vista, que pode estar errado ou pode estar correto, mas nada mais é do que um ponto de vista, com viés, obviamente, de direita, eu sou um cidadão de direita, vai ter um enviesado com os valores que eu acredito, obviamente, como qualquer opinião de qualquer ser humano, tá? Então, infelizmente, no Brasil de hoje, às vezes esse comentário se faz necessário, né? Então, não coloquem, não acreditem piamente no que eu falo, isso aqui é uma opinião, é como eu estou interpretando o mundo. E nos comentários vocês colocam se concordam ou não com a forma como eu estou interpretando o Brasil de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like para o algoritmo entender que o conteúdo é legal, que tem engajamento, e assim as plataformas distribuem para mais pessoas o conteúdo. E você deixando o like faz com que também o meu conteúdo continue aparecendo na sua timeline. Vários seguidores meus falam que a plataforma não me avisou, não me notificou do seu vídeo novo, seus vídeos não aparecem na minha timeline. Pode ser que você assistiu por um tempo, não deixou like nem comentário, então o algoritmo interpretou que o meu vídeo não gerou engajamento para você. Então explicite para o algoritmo que você gosta, deixando o like, compartilhando e comentando. Fica aí a dica. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.